Olá, queridos irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sempre com vocês. O assunto que eu vou estar tratando com vocês, irmãos, é sobre o sábado, o dia que Deus criou, santificou e descansou. O sábado é o dia do Senhor, porque Deus criou. O sábado está na Bíblia. Tem muitas pessoas que acham que o domingo é o dia do Senhor. Mas o domingo não é o dia do Senhor, é o sábado. É esse assunto que eu vou estar falando com vocês. É sobre o sábado que eu vou estar falando. E o sábado está na Bíblia. Vamos começar o assunto. Que vocês peguem a sua Bíblia e prestem atenção em cada verso que eu vou estar lendo para vocês. Então, vamos começar o assunto sobre o sábado. A instituição do sábado. Onde e por quem o sábado foi criado. Em Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2, está dizendo assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, esses textos de Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2, está dizendo o quê? Que Deus, quando terminou de acabar os céus e a terra, ele descansou no dia 7º, que é o sábado. Deus descansou, ele não fez mais obra nenhuma. Deus precisa descansar? Não, Deus não precisa descansar, mas ele descansou para nos deixar exemplo. Não é verdade? Se você tem um filho, o seu filho vai seguir o seu exemplo. Se você é um bom pai, quando seu filho crescer e casar, ele vai ser um bom pai também. Se você é um trabalhador, seu filho vai seguir o seu exemplo. Ele vai ser um bom trabalhador. Assim como Deus descansou, nos deixou exemplo. Esse exemplo tem que ser seguido. Porque Deus é nosso Pai. Ele descansou para nos deixar o exemplo. O que Deus fez depois de descansar no 7º dia? E abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Gênesis capítulo 2, verso 3. Então o que Deus fez? Ele abençoou o dia 7º e santificou, e nele descansou. Foi isso que Deus fez. Então, quais são os 3 atos distintos por meio dos quais o sábado foi criado? Qual que é? Deus nele descansou, abençoou e santificou. Esses 3 atos. Descansou, abençoou e santificou. Que significa a palavra santificar? Tornar sagrado ou santo. Separar para uso santo. Então, o sábado que é santo, porque Deus criou e santificou. Tornar sagrado. É isso que significa a palavra santificar. Cristo teve alguma participação na criação e no estabelecimento do sábado? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tendo sido Cristo o agente ativo na criação, deve haver descansado com o Pai no 7º dia. Isso é, pôs o seu dia de descanso tanto quanto do Pai. Então Cristo teve o que? A participação na criação. Todas as coisas foram feitas por ele. Depois que ele fez todas as coisas, ele descansou com o Pai. No 7º dia, que é o sábado.
Olha como o sábado é bíblico. Segundo Cristo, por causa de quem o sábado foi estabelecido? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Deus criou o sábado para o ser humano. Por que Deus criou o sábado para o ser humano? Essa passagem se encontra em Marcos 2:27. Eu vou ler de novo o verso. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi instituído e oferecido ao ser humano como algo muito precioso, como um bem, um favor divino. Deus não criou o ser humano porque ele tivesse um sábado que necessitava ser guardado por alguém. Ao contrário, criou primeiro o ser humano e depois o sábado para atender às necessidades de repouso e recreação espiritual do ser humano. Não foi feito para os judeus somente. Os judeus herdaram o seu nome de Judá, um dos 12 filhos de Jacó, de quem são descendentes. O sábado foi instituído mais de 2000 anos de haver um único judeu. Ao dizer Paulo, porque também o homem não foi criado da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Compreendemos querer ele dizer que o matrimônio foi instituído por Deus para todos os homens, semelhantemente com o sábado. Ele foi feito para o gênero humano. Então, Deus criou o sábado. Quando Deus criou o sábado, não tinha ninguém, não tinha nações, não tinha ninguém, não tinha nenhum ser humano ainda. Quando Deus criou o sábado, quando Deus criou Adão e Eva guardavam o sábado. Tinha judeus? Não. Tinha americano? Não. Tinha espanhol? Não. Não tinha nenhuma das nações quando Deus criou o sábado. O que requer o mandamento do sábado? Olha só o que diz. Lembra-te, Deus falou, lembra-te do dia de sábado para santificar. Olha que a Bíblia diz, 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, se Deus deixou o exemplo que Ele criou o mundo em 6 dias e descansou, nós temos que trabalhar 6 dias e descansar no sábado, como Deus deixou. Que razão é apresentada no mandamento para a santificação do dia de sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O sábado é o que, queridos? É o memorial da criação. É o sinal do poder criador de Deus. Por meio de sua observância e o desígnio divino, que o homem sempre se lembre dele como Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Você quer ver Deus? Vai na natureza. Leve seu filho e sua filha. Mostre para os seus filhos as coisas que Deus fez. Porque o sábado é o memorial da criação. Mostra o poder do Criador de todas as coisas, que é Deus.
Porque em 6 dias, queridos, fez o Senhor os céus e a terra. E no 7º dia Deus descansou. Olha que coisa maravilhosa. Olha o presente que Deus te dá. Nós somos seres humanos. Nós não aguentamos ficar trabalhando todos os dias. Nós temos que ter um dia de descanso. O sábado é um presente que Deus deu para você, para nós, seres humanos. Olha que coisa maravilhosa. Olha a outra. Abençoou e santificou Deus o 7º dia, enquanto nele descansou, ou depois de haver terminado seu repouso nesse dia? E abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus abençoou e santificou o 7º dia, que estava então no futuro, correspondente ao dia em que ele acabava de descansar. Os atos de bênção e de santificação envolvem a ideia de uso futuro das coisas que são abençoadas e santificadas. O tempo transcorrido não pode ser usado, passou para sempre. As bênçãos e santificação do dia, portanto, deve ter relacionado com o futuro para todos os dias de sábado futuros. Lemos em Joel 1,14, olha que diz: promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos de todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor, onde quer que seja usado na Bíblia. O termo santificar, ele significa apregoar, prescrever, proclamar ou apartar. Assim, quando o sábado foi santificado como o último ato pelo qual ele foi dado ao homem, dele foi feita uma prescrição ou proclamação. Se não tivéssemos outra referência, além do texto de Gênesis 2:3, não haveria dificuldade alguma para deduzir um preceito para a observância universal do sábado ou 7º dia, a ser consagrado a Deus como tempo santo por todos aqueles para quem a terra e a sua natureza foram especialmente preparadas. O primeiro homem deve tê-lo conhecido. A expressão santificou não pode ter outro significado. Ela nada significaria se não houvesse alguém de quem se requeresse que santificasse o dia. Olha só, Deus, ele criou o sábado e santificou. É santo. O que Deus criou é santo. Vocês lembram aquela passagem quando Moisés sobe para o monte Moriá? Ele vai para o monte, ele vê uma árvore. De repente aquela árvore se torna em chamas. E a árvore não se queima. E Deus fala para Moisés: Moisés, tire as sandálias. O lugar que você está é santo. Quando Deus estava ali presente com Moisés, é santo. Assim como Deus criou o sábado, é santo. É um dia que Deus te deu de presente. É um dia que você tem que adorar. É um dia que você tem que passar com Deus, lendo a sua palavra, mostrando a natureza para os seus filhos. Olha só que maravilhoso que Deus fez. Fale para os seus filhos: olha, Deus criou o mundo em 6 dias, meu filho. E no 7º dia descansou. Deus nos deu o sábado. O sábado, meu filho, é o memorial da criação. Mostra tudo que Deus criou. Mostra o poder criador de Deus. Então lembre-se, queridos, o sábado é um presente de Deus para nós. Que vocês fiquem com essa mensagem. E falem para as pessoas o dia que Deus abençoou e santificou e descansou.
Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Que a graça do nosso Senhor esteja sempre com vocês. E no próximo vídeo que eu vou estar falando com vocês, vai ser o quê? O memorial de Deus. O que é o memorial de Deus? O que significa isso? É o próximo vídeo que eu vou estar falando com vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês. E tenha um bom final de semana.